Bem, se estiverem de acordo, vamos dar início a mais uma reunião de Câmara. Sejam bem-vindos. Antes de mais, agradecer às vereadoras do Partido Socialista pelo facto de se terem anuído a adiar esta reunião para hoje. Temos alguma ata para ser votada? A última reunião. Alguma questão em relação à ata? Pode-se pôr ninguém vota contra, ninguém se abstém? Senhor Presidente, é só para relembrar... Ai, bom dia a todos. É só para relembrar que eu não estive presente nessa reunião, portanto não vou votar, está bem? Está bem, está bem. Então, antes da ordem do dia, alguém quer intervir? Tenha a mandado, Sra. Vereadora Célia. Antes de já, muito bom dia, Sr. Presidente, novamente, senhores vereadores, a quem nos vê lá em casa e o público presente. Portanto, gostava de saber como é que está o ponto de situação da ciclovia Castro Marim Praia Verde e depois também deixar aqui um reconhecimento à estrada da Cebola, da Quinta da Cebola, que está excelente, um pavimento de grande qualidade. Finalmente temos uma via que nos orgulha e de grande importância porque o que é certo é que realmente é uma via em que há grande afluência de trânsito, ao contrário daquilo que nós poderíamos pensar e que algumas pessoas referem, mas não, tem efetivamente muito trânsito. Depois, se me permitem, eu queria fazer aqui um alerta, porque alguns pais provavelmente vão assistir a esta reunião. Há uma situação, nós vamos ter amanhã, vamos vacinar os meninos, os jovens, melhor dizendo, os jovens do nosso concelho dos 16 e 17 anos. Acontece que esses jovens, a maior parte deles, está a receber SMS para se deslocarem ao centro de vacinação de Tavira. Eu queria fazer um apelo e todos nós que pudéssemos transmitir essa mensagem ainda até amanhã, de que não vão a Tavira. As vacinas dos jovens vão ser feitas aqui no Centro de Saúde de Castro Marim, amanhã, das 8 às 17. Portanto, o horário que tem no SMS é o horário que devem cumprir, mas aqui no Centro de Saúde de Castro Marim, porque se forem a Tavira, vêm efetivamente de volta, porque o Centro de Vacinação de Tavira não tem vacinas e as listagens aparecem-nos no nosso portal, na nossa plataforma. Portanto, aqui um alerta. Temos tentado transmitir ao máximo. Os jovens que não aparecerem, nós amanhã vamos fazer o esforço de os contactar individualmente para virem realmente à nossa unidade de saúde, mas ficava aqui o alerta porque não vão a Tavira, os jovens vão ser vacinados aqui na nossa unidade, amanhã o dia todo. Isto vai se refletir também com o fim de semana de dia 21, que são os jovens dos 14 e 15 anos, e depois no 28, acima dos 12 anos, todos os jovens inscritos na nossa unidade de saúde são vacinados na nossa unidade de saúde. Deixava aqui este alerta porque é muito importante, porque estamos muito em cima já mesmo de sábado e depararmos com esta situação. Senhora Vereadora Célia, ainda bem que faz esse esclarecimento, porque eu estava a achar muito estranho os jovens de Castro Marim terem que se deslocar a Tavira. De facto, já me tinham feito chegar a este descontentamento. Estrada da Cebola, eu cheguei a dizer várias vezes aqui nesta Câmara que era uma estrada que me envergonhava mas só para ter... Claro que agora somos acusados de estar a pôr alcatrão na véspera das eleições, mas eu queria informar, queria esclarecer que isto é um projeto que foi iniciado há 3 anos, como sabe, com estas burocracias todas inerentes aos concursos públicos. Isto não é como a gente quer, não é com a celeridade que a gente quer, de maneira que só agora é que conseguimos pavimentar aquela estrada. A ciclovia de Castro Marim até para ver, a obra está dedicada, mas talvez a Filomena Sinta possa explicar melhor em que faz aqui isto. Muito bom dia a todos. Começando pela Estrada da Cebola, e tal como o Sr. Presidente disse, dizer que nós temos outros concursos, procedimentos avançaram e alguns deles estão desertos. Significa que depois de fazermos aquele processo de fazer projeto, validar projeto, arranjar financiamento, lançar a obra, não existem empreiteiros para fazer a obra. Neste caso concreto, a Estrada da Cebola, para ter um exemplo,
Houve um empreiteiro que concorreu, houve vários, mas concorreu este, e nós tivemos que ter a flexibilidade da data do início da obra, porque os empreiteiros, os poucos que conseguem estar no mercado, têm também regras muito apertadas para com os seus subempreiteiros. As regras da contratação pública são umas, por exemplo, nós só pagamos à medida dos autos de trabalho e o empreiteiro tem que pagar ao seu subempreiteiro e fornecedor no ato da adjudicação grande parte dos materiais. Isto tudo são problemas de tesouraria, não há empreiteiros, os materiais estão caríssimos, houve um subir galopante de preços e nós estamos a ter imensos problemas à semelhança de todo o Algarve, particularmente do Algarve, de concretizar obras. Lolé tem ficado com os concursos desertos, grandes obras de 12, 13, 14 milhões e também projetos que nós temos em comum com outros municípios, todos eles têm ficado desertos. Significa que os empreiteiros não querem apresentar a proposta dentro dos preços base de que se pode lançar as empreitadas. E como sabem, as propostas dos empreiteiros nunca podem vir acima do valor base, só abaixo. Sobre essas pavimentações, é o caso particular da Foz do Leite, que o concurso ficou deserto agora. Temos outros problemas, nomeadamente a rede de abastecimento de água ao Pisavar, também já expliquei na última reunião, quando é que iniciámos o processo do concurso público, quando é que contratámos e o que é que aconteceu. Aliás, isso foi na Assembleia Municipal. O procedimento de contratação foi de 2018, depois da aprovação do projeto, foi adjudicada a obra, o empreiteiro com a pandemia não apareceu à consignação, usámos uma prerrogativa que a lei permite, que é a subrogação da posição contratual ao segundo concorrente, que anuiu em dezembro, mas agora veio dizer que também já não vai fazer a obra e, tal como expliquei na Assembleia Municipal, essa obra vamos ter que lançar novamente empreitada, até com o risco de perder os fundos associados. Portanto, sobre as pavimentações, temos muitos outros pedidos, muitos projetos em calha, mas a pavimentação dos aglomerados, tal como aconteceu no Azinhal, na Casa Alta, no Monte Francisco, e noutros aglomerados, não tem financiamentos comunitários. Significa isto que este 1 milhão de euros que aplicámos agora nestas últimas pavimentações é tudo fruto das receitas municipais. E os que estão para vir, a Cabeça da Junqueira, a Urbanização, Casas de Alcaria, muitos outros que toda a gente considera urgente, e é verdade, quem passa nesses sítios e vive e depende dessas vias de acesso, mas são os que vêm agora a seguir e cada vez que se vê um problema resolvido, eu dizia esta semana num grupo da altura uma coisa que eu acho graça, durante 25 anos o pessoal do Barrocal só falava de uma estrada que era a estrada da Arrancada. Nunca mais ninguém falou nessa estrada. Essa estrada foi feita neste mandato. Agora foi a Cebola. E eu costumo dizer, a brincar, que eu tenho que ir pôr umas velinhas a agradecer ter tido empreiteiro, porque senão eu tinha que fugir da Câmara, porque a estrada da Cebola era aquele assunto que diariamente, era recorrente na Câmara, ou através dos colaboradores, ou através dos municípios, ou através das reclamações. E como a vereadora diz, de facto, parece uma pequena estrada, mas é muito usada pela população de Cacela e zona norte da altura e, contrariamente ao que as pessoas pensam, há muita ligação de Castro Marim a essa zona, até com a escola. Sobre a ciclovia. A ciclovia, estamos nesta fase na iminência de iniciar os trabalhos. O visto do Tribunal de Contas, só para terem uma ideia, só o processo de visto foram 9 meses. Não é o Tribunal de Contas que fica lá com o processo 9 meses, mas cada vez que se está a esgotar o prazo, o Tribunal de Contas manda para a Câmara um pedido de esclarecimentozinho. Isso implicou, inclusive, 2 revisões orçamentais, como sabem. Cada revisão orçamental depende de uma Assembleia Municipal, porque cada vez que há um atraso, financeiramente, também há um atraso no seu planeamento. E, portanto, houve este atraso que para nós também nos perturba por vários motivos, porque cada atraso do início das obras de empreitadas que foram adjudicadas lá atrás implica uma coisa que se chama revisão de preços. Revisão de preços tem regras muito próprias para serem cofinanciados
e, portanto, nós somos os primeiros a ter muita urgência e que as obras logo contratadas iniciem, mas nem sempre está nas nossas mãos. Sobre ainda a pavimentação e as intervenções, cabe-nos esclarecer, já esclarecemos aqui nas reuniões de Câmara e na Assembleia Municipal, a Rua da Alagoa e a intervenção que iniciámos no picagem da conduta e começar a criar secções para começarmos a fazer o projeto de execução. Para que tenham uma ideia, hoje os financiamentos para este tipo de intervenções, não é o caso da Rua da Alagoa, que não estará dependente disso, mas precisam de indicadores de monitorização, precisam de uma coisa que se chama zonas de medição de caudal, coisa que o Concelho de Castro Marim não tinha até 2021. E as verbas que se afiguram vir, no âmbito da célebre bazuca, que de bazuca para concelhos pobres terá muito pouco, exige intervenções monitorizadas, exige zonas devidamente limitadas. Acabou a lógica de financiar intervenções ou ter intervenções sem zonas em que se possa medir caudais e perdas. No caso da Rua da Alagoa, e porque eu gosto, acima de tudo, de ser criticada pelo feitio ou pela incompetência, mas não é bonito distorcer informações. A Rua da Alagoa já foi subejamente explicada e, obviamente, que quem se candidata a eleições autárquicas arriscar esta intervenção no ano das eleições é, de facto, arriscar. Mas como nós consideramos que as pessoas são inteligentes, a maior parte das pessoas são inteligentes e quando ouvem as explicações também percebem, iniciámos o processo de requalificação da Rua da Alagoa. E isso é uma coisa que ninguém teve coragem até agora. E para iniciar esse processo, tivemos que criar zonas, separar, isolar zonas de intervenção. O projeto vai ser feito no seu todo, incluindo a frente-mar, mas vai ter que ser feito por fases. Imaginem só os contratempos que tivemos agora com esta intervenção que estava programada em fevereiro e que só se conseguiu executar em junho, porque, como também já foi explicado, foram abertas as caixas de verificação nas zonas onde se ia fazer a picagem e os ramais, e depois tivemos uma dificuldade de fornecimento de materiais. Isto está a acontecer, não é a Câmara de Castro Marim, está a acontecer por todo lado. E poderíamos ter feito uma coisa que era fechar e depois agora em outubro voltaríamos a abrir sem ter feito qualquer intervenção. Portanto, é arriscado, mas achamos que as pessoas compreendem e as pessoas, penso que acreditam que se vai começar de facto a intervenção na Rua da Alagoa, mas não ridicularizem os trabalhos que estão a ser feitos, porque estes trabalhos foram feitos por funcionários da Câmara Municipal, dificilmente eram suscetíveis de converter para um caderno de encargos submetido a concurso público. Porquê? Porque não sabia o que lá estava. E num caderno de encargos tem que saber o que é que se vai fazer a intervenção e não se pode dizer ao Tribunal de Contas depois verificámos que era outra coisa. Não sabia tão pouco. Não existe cadastro, não existem projetos, não existe nada no município de Castro Marim que nos desse segurança do que é que poderíamos fazer e como fazer. E tanto é que o pouco que existia não correspondia ao que lá estava. E, portanto, acho que toda a gente percebe que é necessário começar. É uma obra que vai trazer muitos transtornos à nossa vida, também vive em altura, passo lá todos os dias e não cortará mais o coração aos outros do que a mim, porque ainda sinto que temos responsabilidades maiores sobre o que ali está a acontecer. Infelizmente ainda não conseguimos rematar as caixas nesta primeira fase, já houve ali pequenos atropelos, estamos cá para responder pelas nossas responsabilidades, pedir desculpa pelos atropelos à comunidade, quem nos visita e quem cá vive, mas dizer que a Rua da Alagoa vai ser feita sim, e vai ser feita com as verbas protocoladas com a Verde Lago. E é aqui que eu quero chegar. A Verde Lago não pagou nada de contrapartidas ao município até hoje. E quando um presidente de uma Assembleia Municipal com responsabilidades há 30 anos nesta Câmara, que era vereador com o primeiro protocolo desenhado a favor do município no ano de 2000, começa a levantar dúvidas junto à população de o que é que será, o que é que se fará, eu fico triste porque nós
Estamos aqui, apresentamos os documentos, entregámos os documentos, neste caso foram só às senhoras vereadoras, mas também todos os documentos fazem parte na Assembleia Municipal e faz parte, está escrito, está consignada verba específica, está um prazo, está dito 2021, são as primeiras transferências de cofinanciamento por parte da Verde Lago para a requalificação da Rua da Alagoa. A Verde Lago tem um protocolo que define contrapartidas para o Estado. O Turismo Portugal pagou-as todas em 2010 e essas contrapartidas está definido no protocolo que tinham que ser aplicadas no território para projetos de interesse estruturante para o território. Território não necessariamente do Concelho de Castro-Marim, mas sempre com parecer do município de Castro-Marim. Não conhecemos uma obra que tenha sido feita pelo Estado com essas verbas que a Verde Lago pagou objetivamente e quem tiver dúvidas, e o Sr. Presidente da Assembleia com certeza será a pessoa melhor informada sobre esta matéria e o Executivo e nós que estamos aqui nestas funções. Pagou, ainda não tivemos esse retorno. Portanto, é uma parte do retorno que tentaremos negociar com o Turismo de Portugal e a CCDR, que é a entidade responsável para supervisionar, coordenar e apresentar relatórios sobre a execução dessas verbas pagas até 2010, penso eu. Estamos a falar de cerca de 4 milhões de euros. Depois, existe uma coisa que nós, Câmara Municipal, não aceitámos que fossem contrapartidas no âmbito do protocolo. O protocolo é 2000, a avaliação de impacto ambiental é 2004, aprovada, não existe aqui nenhum celeuma à volta da avaliação de impacto ambiental, mas a sua aprovação obrigou ao promotor de então, que hoje responde da mesma forma, a executar um conjunto de investimentos que se chamam minimização de impactos ambientais. Não são, a Câmara Municipal, em 2020, 2021, não aceitou o argumento do promotor de que isso seriam contrapartidas para o município. E, em vez de sermos elogiados pela perseverança, pela forma como defendemos os interesses do município, ainda somos condenados. Essas medidas de minimização são várias, mas a de grande porte é aquela que é o interceptor de águas pluviais de altura com um emissário submarino para alto mar, que as pessoas não veem, mas custou quase 2 milhões de euros e que foi executado na globalidade pela Verde Lago. A diferença entre as contrapartidas para o município é a Câmara o que vai executa com o seu orçamento, com a receita comparticipada pela Verde Lago. As medidas de minimização são obrigações que o promotor tem, foram impostas pela Administração Pública Central e corroboradas pelo município e bem, para minimizar o impacto de instalação do novo empreendedor. E depois ainda existem as contrapartidas exigidas por outras entidades nas operações de licenciamento nos loteamentos, que é o caso da rotunda do Infante e aquele separador central. Nada nós não consideramos, não assumimos, existe uma informação por mim subscrita que a Câmara não aceitou que isso fosse deduzido às contrapartidas do município. Para o município será a Rua da Alagoa, a frente mar de altura, parque de estacionamento, será o pavilhão desportivo da altura, será a Avenida 24 de Junho, a sua requalificação e vários espaços verdes e também com valor residual, porque limitámos o valor para o efeito, uma intervenção na rotunda da Praia Verde e na futura rotunda da Praia Verde e o melhoramento do acesso à Praia Verde, porque aquele acesso é público e vai servir tanto o promotor, como também a Praia Verde, os utilizadores da Praia Verde, como os habitantes da Praia Verde. É uma verba residual, as verbas estão escritas no protocolo, no mapa, está uma ata, está publicada a ata, quem quiser consultar, é algures de abril, penso eu, de 22 de abril deste ano, portanto não distorçamos a realidade, não façamos política pela negativa com inverdades. A Rua da Alagoa só se quem cá estiver não tiver a capacidade de executar a obra. Aí não posso responder por isso, espero que tenha responsabilidades por isso, porque encaro isso como um desafio. E, de facto, saíram umas notícias, o promotor, na sua perspectiva, diz que paga 1 milhão de contrapartidas, pois o promotor não faz essa destrinça entre o que é o município, o que é o Estado e o que são as medidas de minimização de impacto. Depois, também dizer que
Nós, neste empreendimento, que é um empreendimento que funcionará por si só, mas vemos-lo como uma oportunidade para o nosso território, para os campos de golfe que estão aqui a jusante, para os novos jovens do nosso concelho e do território, de Tavira, a Castramarim, Vila Real de Santo António. Vemos isto como uma oportunidade para pequenas economias locais, porque o empreendimento não vai encerrar em si toda a sua dinâmica de restaurantes, lavandarias, serviços técnicos, vai fazer parcerias com o território. Portanto, é uma oportunidade também financeira para o município, porque a receita que representará em sede de IMI e poderá compensar aquilo que podemos vir a ter que perder caso outros empreendimentos caiam, nomeadamente a Almada Dor Clube, que neste momento já se apresenta para vir levantar a suspensão dos alvarás e também iniciar a sua construção, por tal como já foi referido muitas vezes, a Lei dos Solos, alterada, tem um prazo para realizar o solo urbanizável, convertê-lo em urbano, e o prazo é dezembro de 2022. Não tem nada a ver com a revisão do PDM, tem a ver com a Lei do Solo. Portanto, eu gostava que nós, Castramarinenses, estivéssemos unidos, abraçássemos aquilo que são as oportunidades para nós. Não podemos ter aquela pequena inveja se não temos lá casa, se temos casa, pois eu não sonho porque não tenho essa possibilidade, mas consigo ver, que temos que conseguir unidos, ver as oportunidades que estes empreendimentos trazem para nós. Já estão lá jovens de Castramarim a trabalhar em profissões qualificadas, desde a engenharia, desde a parte comercial, desde a parte administrativa, desde a parte financeira e, portanto, é isso que nós temos que ver, essa oportunidade. Vão ser criados 350 postos de trabalho na exploração do empreendimento que se espera em 2023 e, portanto, acho que não vai ser uma praia fechada, que é outra grande, como é que dizem, fake news, não é? Que andam para aí a propagar. Não vai ser uma praia fechada. Há o domínio público marítimo, que é uma linha que separa o empreendimento daquilo que é público. E a Câmara Municipal, a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, consideraram nos cadernos de encargo dos concursos que vão agora ser levados a curso, provavelmente até o final do ano, para os apoios de praia, que terão que construir um passadiço de ligação ao passadiço construído pelo município de acesso público àquela praia. A construção é que será assegurada e a sua manutenção por quem ganhar o concurso do apoio de praia. Portanto, a praia será pública, terá melhores acessos, terá melhores serviços, porque terá as casas de banho, terá os serviços de apoio e será certamente uma praia onde todos nós, quem quiser lá ir, poderá ir. Na mesma requalificação e nos mesmos concursos irá acontecer também os apoios da Praia do Cabeço, que vão ter que ser obrigatoriamente requalificados ao ritmo daqueles da altura até 2022. Bom, eu já não vou dizer muito mais, vou só dizer que sobre isto da vereadora sobre a vacinação, eu iria sugerir, caso acho que seria útil, e não acho que haja aqui imiscuir de competências, a página do município, como tem um grande alcance, poderíamos até dar essa nota aos pais, porque eu também recebi essa mensagem, de facto, e algumas pessoas vêm à reunião, mas se calhar não é o tempo suficiente para... Então acho que nós hoje podemos fazer isso. E por último, terminar só com uma coisa, de informar os mais distraídos que tem sido muito inquirida sobre processos que estão em tribunal. Agora, a Filomena Sintra nunca teve um processo em tribunal. Neste município está aqui há 16 anos, nunca teve, nem nunca submeteu por si um processo em tribunal. Bem, Senhora Vereadora, obrigada pelo seu esclarecimento exaustivo. É sempre bom esclarecer as dúvidas e algumas mais línguas que andam para aí. Agora, olha, agora por falar em processos de tribunal, pela 100ª vez fui ontem ao judiciário e apresentaram-me um dossiê que ao inspetor de magistério, mas o que é que se passa lá em Castramarim? Estão sempre a fazer queixas e mais queixas. Bom, claro que o inspetor está farto das queixas e que depois há investigações e que aquilo não tem pés na cabeça e não dá em nada. E pronto, e ele diz, mas Castramarim aquilo é um microclima que está ali. Pois, olha,
cai ali queixas às centenas, depois há investigações e depois não se descobre nada. Bem, ontem foi perdi mais uma tarde. Olha, e também tive conhecimento ontem que houve mais um acidente no cruzamento da Praia Verde, quer dizer, nós, Câmara, já nos disponibilizámos a fazer aquela rotunda, o Poder Central não quer, depois, ao mesmo tempo, autoriza a rotunda do Alde. Isto dá a ideia que aqui somos filhos de um Deus menor. Eu não sei porquê, mas enfim. Mais alguma questão? Se não, iríamos iniciar então a ordem de trabalhos para a Tenha a verdade, Sr. Vereador. Sr. Presidente, Srs. Vereadores e quem nos ouve, bom dia. E quem nos vê. Eu vou tirar aqui a máscara, senão não consigo. Já tenho uma voz nasalada demais. É dar duas notas naquilo que são as coisas mais pequeninas, aquilo que é aquilo que nos aflige ao dia a dia e que às vezes por alguma distorção ou alguma falta de informação podem criar aqui ou criam às vezes situações que não são propriamente aquelas que se estão a passar na realidade. Bom, relativamente aqui à questão do estacionamento ao pé do supermercado Corvo, por causa da obra envolvente a Casa do Sal. Dizer que foi pedida a compreensão de todos, obviamente as pessoas que vêm de férias não sabem, mas foi pedida a compreensão de todos de que esta obra é uma obra necessária, que acabava por fechar, por criar aqui um cerco a esta zona interior do parque de estacionamento e que obviamente não é nada fácil circular, não é nada fácil aceder e cria muito contratempo e muito constrangimento. É uma obra morosa, é uma obra que vai levar o seu tempo, mas vai ficar bem. E, portanto, é como as obras que temos em casa. Normalmente, quando fazemos obras em casa, aquilo demora e depois já estamos cansados das obras, portanto, temos de ter essa resiliência. Informar que o campo de futebol já foi disponibilizado para o estacionamento público, já está aberto neste momento. Já há sinalética, mas vamos reforçar melhor a sinalética porque ela ainda é pouco visível. O acesso, essencialmente, é pela rotunda do Cavaleiro e quando se chega ali ao início do parque desativado de autocaravanas, é pela zona de terra batida de autocaravanas que se acede ao campo de futebol, ou então dando a volta pela drogaria, pela Rua 25 de Abril, pela drogaria do senhor, da drogaria que a gente tem ali, depois virar à esquerda e também tem acesso ao campo de futebol. Pronto, é uma alternativa, não é uma alternativa fácil, porque também é longe, mas é a alternativa possível. Outra alternativa é que, para quem possa trabalhar em Castro Marim, que deixa a sua viatura, também deixar o carro naquele terreiro entre o cemitério e a entrada da vila de Castro Marim, pelo lado sul. Isto é sobre o estacionamento. Sobre algumas situações, essencialmente na Serra, que têm vindo a ser comentadas por causa da recolha dos resíduos sólidos urbanos e da localização dos contentores do lixo. Eu gosto muito pouco de responder a questões das redes sociais, mas também não somos insensíveis. E a gente assiste e às vezes começa a haver aqui alguma turbação e as pessoas depois acabam por começar a fazer determinados comentários que dá-nos a sensação que há pouca informação e então vou informar. A recolha dos resíduos sólidos urbanos é feita pelos serviços do município. Na zona de Serra, essa recolha é feita às segundas, quartas e sextas-feiras, portanto 3 vezes por semana, nas localidades mais importantes e nas localidades com 2 moradores, 3 moradores, 2 vezes por semana. Os contentores para resíduos sólidos urbanos, aquilo que a gente chama lixo doméstico, é para pôr lixo doméstico. Não é para pôr ferro velho, não é para pôr latas de tinta, não é para pôr restos de limpeza de árvores, não é para pôr borrachas nem pneus, é para pôr lixo doméstico. E às vezes já há aqui uma sensação de que não é feita a recolha porque o contentor está cheio, mas não está com resíduos sólidos urbanos, está com aquilo que nós chamamos
monos e outro tipo de resíduos. Não é para pôr restos de obras. Pronto. Sobre a higienização. A limpeza dos contentores é um tema que já foi várias vezes falado, é complicado, é um processo muito moroso, é progressivo e, efetivamente, nós fazemos a gestão da higienização dos contentores em função da carga que as zonas têm. Ou seja, para ser muito prático e ser muito claro nestas coisas, obviamente as nossas preocupações orientam-se para o litoral neste momento, que é onde há a grande massa de turistas, é onde há a grande massa de utilização e haveremos de ter a capacidade de ter um processo um pouco mais democrático e de conseguir aceder também às zonas de serra nestes períodos de verão, que é quando realmente faz mais falta este tipo de processos. Sobre aquilo que custa muito às pessoas às vezes, que é a localização dos contentores. Ninguém quer ter o contentor do lixo à porta de casa. Isso é claro para todos. Ninguém quer. Mas é preciso tê-lo. E não pode estar muito longe, porque senão não temos um sítio onde despejar o lixo. Mas à minha porta não. E portanto não é fácil, em determinadas zonas, em determinadas aldeias, em determinados montes, com uma malha urbana, com as ruas estreitas, encontrar um sítio que seja longe de todos, mas perto de todos. Há localidades que são bastante compridas e, portanto, não é prático ter um contentor do lixo à entrada da localidade e outra à saída, porque no centro é já bastante distante e não vamos obrigar pessoas com 70 anos a fazer 300 metros para levar o seu saco do lixo até à entrada da localidade. Portanto, não é muito fácil encontrar os sítios. E, portanto, os sítios que temos que definir são sítios que não incomodam muito as pessoas, mas que sirvam as pessoas. E, portanto, esse trabalho de auscultação da população, de qual é o local, os caminhões têm que lá chegar, e, portanto, não pode ser um sítio onde o caminhão não passe. É um trabalho que, às vezes, parece que é fácil, mas não é. Trocar um contentor de uma rua para a outra deixa alguém mais descansado e vai prejudicar outro. E, portanto, peço às pessoas que tenham compreensão, há de se encontrar os lugares possíveis, mas eles têm que lá ficar. Em algum sítio vão ter que ficar. E, portanto, pior é determinado tipo de infraestruturas, como as estações elevatórias ou as estações de tratamento de águas residuais, que essas, quando se constroem, já não saem de lá. E essas ficam para sempre. Agora, os contentores têm rodinhas, a gente um dia consegue pô-los num sítio, haja capacidade para encontrar os sítios mais apropriados. Presidente, tinha aqui para falar sobre os abates de árvores, só para fechar. Normalmente, as urbanizações que ao longo dos anos foram sendo construídas deixavam um pouco ao critério do urbanizador ou do loteador, como queremos chamar, a colocação das árvores. Árvores foram colocadas em sítios impróprios, espécies de árvores que tampouco eram próprias, criaram crescimentos que puseram em causa determinado tipo os próprios edifícios, com muros a rachar, com garagens a ser ameaçadas de colapso por causa das árvores e, portanto, de vez em quando, e por muito que nos custe, e depois de tecnicamente avaliarmos todas as hipóteses que nos possam permitir não abater a árvore, às vezes não é possível e temos mesmo que abater a árvore. Normalmente os reclamantes das árvores ficam contentes porque retiramos finalmente aquela árvore que está a causar um grande prejuízo na sua parede. E há outras pessoas que gostam de árvores que começam a tirar fotografias porque somos uns criminosos e batemos as árvores. Não conseguimos agradar a gregos e troianos, mas para dizer que quando neste município, até à data, se abate uma árvore que está em espaço público, é por razões tecnicamente muito estudadas. E não, por acaso, porque nos apeteceu abater aquela árvore. É isso, Presidente. De facto, falou aí num tema interessante, a localização dos contentores de lixo. Às vezes não é fácil, mas é importante procurar reunir com as pessoas e entrar num consenso. E penso que é isso que, de modo geral, temos conseguido. Estou-me a lembrar de um caso particular que há uma pessoa que, pelos vistos, nem sequer mora naquele local,
mas que não quer, que quando o resto da população quer epá, e não podemos estar a prejudicar uma população inteira por causa de uma pessoa que nem sequer mora naquele local. Temos que ter a linha de conta isto tudo. Eu estou-me a lembrar que eu em Alcotim fiz a ETAR de Alcotim, a escassos 100 metros da minha casa, e não estou nada preocupado naquilo. A partir dos contentores têm a obrigação de estar limpos, o que às vezes no verão não acontece muito, mas deviam estar limpos todos, porque de facto quando isso acontece não há cheiros, tal como é tarde de Alcotim, à minha porta também, se funcionar bem, não deita cheiros. Bem, a senhora vereadora Filomena Sinta quer dizer mais alguma coisa? Eu só pedi a palavra para falar, porque é o último momento que temos a falar sobre a festa da nossa padroeira, da Nossa Senhora dos Mártires. Dizer que nós, em articulação com a paróquia e o Sr. Padre, tentaremos trazer a alma desta grande festa neste ano ainda pandémico. Não é possível estar a organizar aquilo que nos era querido e hábito, de grandes concertos, grandes exposições, mas dizer que a essência, para quem tem fé, é crente e é devoto, que será realizada a procissão no trajeto normal da procissão. Foi feito um pedido de sensibilização às pessoas para não estacionar os carros, para que seja a passadeira, o espaço de passagem da imagem da Nossa Senhora acompanhada pelo Sr. Padre. Serão distribuídas umas pequenas pagelas com uma mensagem para recordarmos e para que se possa fazer o culto, a reflexão em nossas casas. Será feita a celebração na Praça 1º de Maio e a Câmara Municipal também fez uma exposição com cerca de 60 fotografias em grande formato, que depois vai ficar ali uns dias, para que as pessoas possam olhar para cada fotografia e recordar aqueles momentos quentes da grande procissão da Nossa Senhora dos Mártires. Não foi possível termos fotografias de algumas pessoas que gostaríamos de recordar, porque isto nunca pensaríamos de chegar a este ponto, mas acho que as pessoas vão gostar de rever aquelas fotografias e vão contemplar como se vivesse o momento. Será também disponibilizado um vídeo que fizemos, que já tínhamos preparado, mas não pensávamos que em 2021 houvesse novamente pandemia, por isso tivemos que cortar um bocadinho a nossa linha de pensamento, que é a Saudade e a Esperança, e que tem imagens do 15 de agosto antes da pandemia e que tem imagens do nosso 15 de agosto já com a pandemia. Será também feita ao normal Hasteia da Bandeira, há um pequeno tributo ao memorial de Nelson Solá, que é um torneio de futebol que já fazemos desde então, desde a sua partida, que é um espaço fechado, não é permitido a assistência, mas não queríamos deixar que isso acontecesse, até porque os amigos continuaram a organizar e a Câmara a apoiar. Depois haverá um concerto no Revelino de Santo António, de uma grande cantora portuguesa, Ana Laís, e que, como devem saber e compreender, é limitado às regras que estamos obrigados moralmente e legalmente neste contexto pandémico. Portanto, está sujeito à lotação, façam o favor de compreender também isso, e procuraremos então assinalar com ternura, emoção, fé, esta quadra, que é uma quadra que marca a história de Castro Marim. Terminamos dia 14 o Festival do Caracol, num formato que foi pensado e adaptado também ao contexto pandémico, mas que nos parece, somos suspeitos, mas parece-nos que tem corrido muito bem, tanto para a parte dos músicos como para a parte dos estabelecimentos. Os estabelecimentos tiveram de se inscrever. Também é uma questão que se coloca recorrentemente, que é quando as coisas correm bem, todos perguntam porque é que não nos chamaram, mas se não corresse bem, eram estes que tinham dado a cara que se calhar nos criticariam. As pessoas, todos os estabelecimentos, os empresários, os músicos têm sido extraordinários, porque isto tem que ser programado semana a semana. Agora já deixa de haver as restrições pandémicas, se o Conselho é de risco, não é de risco muito elevado, mas até então, até há 15 dias, não sabíamos o que é que nos esperaria a semana seguinte.
Agradecer a todos os que aderiram a esta causa, agradecer ao João Pereira, que foi o operacional desta missão, e à Inês Ribeiros, que tratou da parte mais... que isto tem muitas coisas por trás, contrariamente ao que as pessoas pensam, isto tem muita coisa por trás. E também uma nota muito particular ao sucesso como tem decorrido as férias ativas. Como sabem, no ano passado, em contexto pandémico, não quisemos arriscar o programa de férias ativas. Este ano arriscámos com muito mais atividades ao ar livre, com grupos mais restritos e limitando a 3 semanas a participação de cada criança. Tem corrido muito bem, isto tem sido coordenado superiormente pelo professor Jorge Neves, mas há uma grande equipa por trás, desde operacionais, motoristas, colaboradores do município e também parceiros, desde a Horta do Figueiral em Cacela a uma quinta que tem cavalos em recuperação em Alcotim, e tem sido uma experiência riquíssima. E pronto, e é deixar esta nota, porque é muito difícil programar qualquer coisa neste contexto e estamos sempre com o coração nas mãos. Basta haver um caso positivo no grupo, o que é que fazemos a seguir? Os monitores também têm sido feito um trabalho extraordinário, respeitam as bolhas, abrimos 2 cantinas para que os miúdos não se cruzem, cada miúdo, cada grupo não se cruza com o outro. Isto implica mais transportes, mais motoristas, às vezes anda um autocarro só com 12 pessoas, não é? Isto, às vezes não, todos os dias. E, portanto, também colocámos uma pérgola na praia para que pudessem estar mais tempo na praia. Tudo isto implicou um esforço acrescido, mas espero que os pais estejam felizes e as suas crianças também. É essa a nossa missão. De facto, houve um consenso no seio dos autarcas algarvios que este ano não haveria festivais, nem o Festival do Marisco, nem o da Sardinha, nem a Fatacil, todos os festivais, à conta da pandemia, não iriam avante. Eu quero felicitar a vereadora Filomena Sintra, vereadora da Cultura, tal como o João Pereira e todo o pessoal ligado à cultura, por esta maneira original e interessante de realizar o Festival do Caracol nas esplanadas dos cafés, claro, com todos os cuidados pandémicos, mas de facto foi uma maneira de ultrapassar o tal obstáculo de festivais não. Quer dizer, acabámos por fazer um festival, mas à nossa maneira, com todos os cuidados. E daí estar de parabéns à senhora vereadora e o pessoal da cultura, além dos músicos e dos cafés e restaurantes que aderiram a esta iniciativa. Bem, mais alguma questão? Então, passamos ao ponto de ordem de trabalhos propriamente dito. Informações. O saldo do dia de hoje cifra-se em operações orçamentais 3.440.891 euros, operações orçamentais 1.314.544 euros. O ponto número 2 prende-se com a abertura de procedimento concursal por tempo indeterminado para os 2 assistentes operacionais da Unidade Orgânica de Educação, Ação Social e Cultura. Alguma dúvida em relação a este ponto? Pode-se para a votação. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto 3, renovação do cartão do idoso. Também ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ponto 4, novo cartão. Também ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ponto 5, asta pública para alienação da loja de altura. Isto é uma aprovação final do relatório. Quem vota contra, quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Como? É para extinção. Sim. Ponto 6. Procedimento da asta pública, adjudicação dos lotes 8 e 9. Alguma dúvida? Pode-se para a votação. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ponto 7. Atribuição de licença para exercício de venda ambulante tipo saco às costas na Praia Verde. Alguma dúvida? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ponto 8. Pedido de parecer de emissão de certidão de compra de propriedade, processo 0570 de 2021. Alguma dúvida? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ponto 9. Empreitada do espaço multifuncional envolvente a Casa de Sal, trabalhos complementares, a ratificação. Alguma dúvida? Pode-se pôr a votação. Quem vota contra, quem se abstém? Muito bem. Intervenção do público. Alguém quer intervir? Se não, vamos aprovar em minuto os pontos todos por unanimidade, é isso? Agradeço a presença de todos e umas boas férias para quem tem férias, porque eu não sei o que são férias.